nos reencontrarmos, a nossa família espiritual. Crescemos em casas, no nosso lar, aprendendo com nossos entes de sangue, mas aqui também nós aprendemos muito, né? No nosso convívio, nos trabalhos. É muito importante esse convívio dessa família espiritual. Então hoje nós temos o nosso querido Denis, que vai fazer a palestra, para a leitura do exórdio Augusto, na prece Cláudia e inicia no Evangelho. Meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Fechemos os nossos olhos, pensemos em Jesus, que vem ao nosso encontro em todos os instantes de nossas vidas e agradecemos pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos reencarnados com a opção de buscar a nossa evolução espiritual. Agradecer a Deus por todas as dificuldades que encontramos no caminho, porque são essas dificuldades que nos ajudam a nos melhorarmos, a nos tornarmos verdadeiramente cristãos. E pedimos, Senhor, ajuda-nos para que não nos desviemos do nosso caminho, que os obstáculos não sejam impedimentos para seguirmos em frente, mas que sejam pontes para seguirmos a nossa caminhada. Aprendermos a sermos resignados, a aceitar as dores, as dificuldades, com a certeza de que tudo o Senhor faz para o nosso bem, para a nossa felicidade. Dai-nos, Senhor, a força necessária para cada dia. Dai-nos, Senhor, o amor para que possamos enxergar no outro o nosso irmão. Que possamos, a cada instante, levar a alegria onde houver a tristeza, levar a paz onde houver a discórdia. Que não nos desviemos do caminho, que Jesus nos ajude, que os amigos espirituais possam nos intuir nas nossas decisões diárias. Que a paz do divino amigo Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos e a todas. É com alegria que eu trago uma carta escrita pelo senador romano Públio Lentulus, na época de Jesus. Quem já a conhecer, por favor, tenha um pouco de compreensão, mas eu acho que eu já trouxe ela aqui em algum momento. Agora, o importante não é a repetição, né? A gente não ficar preso na repetição, mas no valor da leitura. Do mesmo jeito que a gente assistiu ali o poema de Rabindranath Tagore, falando de Jesus e louvando a ele, vamos ver o que Públio Lentulus falou ao imperador Tibério César, né, naquela época, sobre as características morais e físicas de Jesus. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado.
Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. O interessante, ele continua a carta, eu vou ler, é que essa carta não foi escrita, não está em nenhum evangelho, ele não está nos livros espíritas, ela foi encontrada na casa de um dos imperadores romanos. Tá? Continuando. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora. E quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Ao olhar todas as narrações de Amélia Rodrigues, ela diz que todas as pessoas, quando olhavam para Jesus, eram desnudadas, se sentiam desnudadas ou questionadas, como se fossem julgadas, porque ele realmente ele compreendia completamente seus problemas, suas dores, e certamente ele ia em múltiplas reencarnações para trás. E deve ser isso que ele narra aqui. Continuando. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. Que não venha a acontecer, né, que a gente sabe. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. A gente sabe da disparidade, né? A Roma dominava os judeus naquela época. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam dele ter recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia, Lindisione sétima luna secunda. Deve ser a data, né? Aí tem aqui esse documento, isso aqui a gente consegue na internet, só vocês colocarem Públio Lentulus, carta de fisionomia de Jesus. Esse documento foi encontrado no arquivo de Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César. Então, a gente vê a majestade do Cristo, como também Rabi Danatragor falava, Amélia Rodrigues falava, toda vez que se refere a ele, é alguma coisa e alguém incomum e irrepetível. Né? São fisionomias e características únicas e que nos elevam. Que essa mensagem possa trazer a gente e elevar a gente para que nós possamos encontrar Jesus no próximo
E fazer como do mesmo jeito que Pedro fez na confissão, né, que a gente conhece, a confissão de Pedro, quando Jesus perguntou a todos os seus discípulos: o que acham quem eu sou? O que acham que eu sou, né, os outros pessoas? E eles falaram de tudo, falaram de João Batista: tu és Elias, é isso que dizem. E vós, o que acham que eu sou? Aí é quando Pedro disse: tu és o Filho do Senhor, o Filho de Deus vivo. Né? Então, aí Jesus disse: graças te dou, Pedro, porque não foi tu quem disseste, mas foi o Pai quem falou por ti. Então, que a gente possa também ver em Jesus esse Filho de Deus e se inspirar, que Jesus nos eleve, porque se a gente não se elevar por causa dele, a gente não tem um caminho, certo? Que nós olhemos a Jesus com esse olhar de esperança, que a gente um dia vai chegar lá. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Haveis aprendido que foi dito: vós amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se vós não fazeis o bem, senão aqueles que vulo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amar nestas circunstâncias. Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamento. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos.
O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Então, agora nós vamos ter bens e nos trará reflexões sobre a passagem do Evangelho que diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Que Deus o abençoe. Oi. Queridos amigos, muito boa noite a todos. Boa noite a todos os internautas também que nos acompanham através da TV Chico Xavier. Para mim é motivo de muita alegria retornar para a gente fazer as nossas reflexões, a nossa conversa. Agradeço a Deus. Subir um pouquinho. Agradeço a Deus a oportunidade do trabalho, a Jesus pela inspiração de sempre, aos amigos espirituais de todos nós que nos acompanham nas tarefas diárias, porque quando a gente trabalha no bem, a gente sabe que os mais beneficiados somos nós, né? E isso é muito importante para a nossa caminhada evolutiva. Hoje nós faremos, como Lisiane falou, reflexões sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E para começar, tem uma frase desse capítulo na última parte, que é a Instrução dos Espíritos, de Santo Agostinho, que traz: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. E aí a gente percebe nesse trecho que quando envolve algo relacionado à nossa família, aos nossos pais, né, aquilo mexe com os nossos sentimentos. E a valorização da família, especialmente nessa parte do Evangelho, é muito importante, é fundamental. Tem um vídeo de um rapaz que eu estava vendo no YouTube, que é intitulado Coisas de Mãe. E lá ele traz ele rememora a sua mãe dizendo o seguinte: minha mãe foi a pessoa mais incrível que eu já conheci. O seu relacionamento com Deus e com a vida pode ser resumido em uma palavra: leveza. Com ela eu aprendi e vi, a despeito de todas as circunstâncias difíceis, nós podemos espalhar vida no meio do caos. E aí nesse vídeo ele traz coisas de mãe. Ele diz que a mãe dele tinha algumas manias inusitadas, como mania de banho. Brigou com a namorada, toma um banho que passa. Né? Foi mal na prova, toma um banho que passa. Né? Tá com dor de cabeça, toma um bom banho que passa. Né? Essa era uma das manias da mãe, como também ela tinha uma mania de mudar as disposições dos móveis na casa. Ela nunca deixava tudo no mesmo canto. Quando ele chegava da escola, o sofá estava do outro lado, as salas tinham sido trocadas, a cama foi para o lado do guarda-roupa, o guarda-roupa foi para o lado da escrivaninha, e ele lembra disso com muita saudade. Né? Ele diz que ela deixou de existir, mas não deixou de viver nas suas lembranças. Isso traz a importância de a gente construir um relacionamento bom dentro da nossa família, especialmente com os nossos pais, para que a gente tenha essa saudade gostosa que ele tem. Né? E aí, algumas pessoas dizem que convivem melhor quando estão distantes,
né? Acho que alguém já ouviu falar isso. Não, depois que foi embora, as coisas melhoraram, o relacionamento melhorou. Mas não é exatamente essa a função da família, né? E a gente sabe que até para a pessoa conseguir se desvencilhar, a pessoa conseguir sair, precisa ter um merecimento mínimo para isso, né? Inclusive, em maio desse ano, a gente estava num evento evangelizando de jovens daqui, da Borborema, e intitulado CONGEB, Confraternização das Juventudes da Borborema. E um jovem lá, eu fiquei evangelizando jovens de 17 e 18 anos, e ele relatava o caso de uma amiga que tinha grandes conflitos, ela e a mãe dela, com o pai. E tinham tentado de tudo, absolutamente tudo, para sair, e não conseguia sair. Porque, inclusive, um dos principais motivos que não deixava com que eles saíssem, com que elas saíssem, era o motivo financeiro. Então, não tinha para onde ir. E isso não é por acaso, né? Isso não é por acaso porque elas precisam estar ali juntas para aprender alguma coisa, porque a família tem um porquê e para a gente vir para cá, para a gente encarnar, tem um planejamento reencarnatório para isso. E Kardec organiza essa parte do Evangelho, claro, como um todo, mas essa parte em especial de uma forma muito bacana. A primeira parte do capítulo 14, ele traz o Novo Testamento, né? A passagem do jovem rico que pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí tem: vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está em São Marcos, capítulo 10, versículo 19, São Lucas, capítulo 19, versículo 20, e São Mateus, capítulo 19, versículo 19. E depois vem o Velho Testamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E aí, isso vem confirmar o que traz o capítulo 1 do Evangelho. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E Jesus vem fazer uma releitura disso e resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E mais do que isso, ele vem exemplificar que esse é o grande desafio e isso é o que mais nos chama a atenção em Jesus. Estava vendo um tempo desse, naqueles videozinhos rápidos de Instagram, um trecho de uma palestra de uma pastora, e ela pergunta à plateia: alguém aqui convidou alguém para vir e essa pessoa não veio? Acontece isso muitas vezes, né? E ela diz: talvez essa pessoa não tenha vindo porque ela não vê Jesus em você, né? Porque você vai à igreja, você vai ao centro, mas você não consegue absorver os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que são dados do Evangelho naquele local e levar para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, talvez por isso, por ela não ver Jesus, o Jesus que você prega nos seus exemplos, ela não vá, né? E isso é o grande desafio, é o exemplo, é o nosso dia a dia, a gente pegar as lições daqui e tentar colocar no nosso cotidiano. E Allan Kardec vem nos mostrar que é preciso a gente honrar o nosso pai material, para então a gente ter condições de honrar o nosso pai espiritual. É isso que a gente deve fazer e passar de geração em geração, porque os laços familiares, eles são a construção dos laços sociais, né? A gente vê como a sociedade está hoje em dia, famílias desestruturadas, né? Problemas diversos, éticos, morais, e que isso é reflexo de uma educação falida dentro de casa, né? E o que seria honrar? É amar, mas vai além. É ter respeito, mas também vai além. É ter piedade, devoção. E lá no dicionário a palavra piedade diz: compaixão pelo sofrimento alheio, comisseração, dó, misericórdia.
no terceiro tópico do Evangelho tem piedade filial. E tem um trecho que diz: honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Em alguns países é muito comum o abandono de idosos em asilos, assim como os jovens de 18 anos que são colocados para fora, né? Questão cultural. Mas o propósito da nossa família não é esse, né? Porque as pessoas não são objetos, não são descartáveis. Ficou idoso, não serve mais, bota para uma casa tomar conta, para alguém tomar conta. Não é assim, né? Se ainda está difícil amar, que a gente honre, porque amar é um processo. Na verdade, amar é a nossa grande meta das nossas encarnações e dessa encarnação, é aprender a amar, amar ao próximo. Os lares harmônicos, eles não são uma realidade da nossa condição. Existe um planejamento familiar, como havia dito, e existem os lares construídos por necessidade e por merecimento. O maior deles, por necessidade, né? Para a gente reparar. E reparar não como, a gente não deve encarar como pagar uma dívida, mas a justiça divina, né? Porque nós temos um laço espiritual que vai muito além disso, vai até o fim. Já escutamos espíritas dizer: não, não vou resolver nessa não, vou deixar para a próxima, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu estava fazendo exposição lá na Fraternidade, Luz e Verdade, e estava falando justamente disso. E disse que a gente precisa, aquelas pessoas que a gente mais tem dificuldade dentro de casa, tentar se resolver, tentar respeitar, tolerar, aprender a amar. Porque se não resolver nessa, na próxima vem de novo, né? Na próxima vem de novo, juntos, e às vezes com muito mais problemas do que com essas, né? Então, do que nessa encarnação. Então, é alguma coisa que a gente precisa resolver nessa situação, nessa oportunidade. Aí a gente pensa: mas minha família é muito difícil, minha mãe é muito difícil, meu pai, tem gente alcoólatra, alguém que abandonou, etc, etc, né? Encarnar não tá tão simples, não é tão simples, não foi tão simples, né? E tem muitos espíritos querendo esta oportunidade, sobretudo nesse período de transição, né, para a regeneração. E nós tivemos uma oportunidade ímpar. Nossos pais nos deram a coisa mais importante que nós temos, que é a nossa vida. Nós conquistamos isso e isso é uma bênção. Segundo o IBGE, mais de 8,7 milhões de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já fizeram ao menos um aborto na vida. Desses, 1,1 milhão de abortos foram provocados. E a região campeã de aborto é a nossa região Nordeste. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 357, tem a pergunta: que consequências tem para o espírito o aborto? E a resposta na espiritualidade: é uma existência nulificada e ele terá que recomeçar. Então, olha a responsabilidade dos pais, né, nesse período, nesse ato. Na pergunta 358 tem: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, porque não só comete aborto a mãe, né, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. A responsabilidade não só da mãe, mas de todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo, né? Inclusive, amanhã é um dia importante para o nosso país em relação a este caso, né? Uma vez que o STF vai decidir aí a questão do aborto de fetos com 12 semanas. 12 semanas o feto completamente formado, né? Vamos fazer as nossas preces, lembrar nessa noite por esse momento tão importante que o nosso país vai passar.
Na pergunta 891 tem: estando em a natureza, o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Né? Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, se a gente pensa, se meus pais não cumprem a função que eu acho que eles deveriam cumprir, né? Que a gente deixe que a própria vida e principalmente que a justiça divina se encarregue de reorganizar essa trajetória e não nos comprometamos mais ainda do que já somos, né? Porque não somos juízes de ninguém. E sempre tem um lado bom para a gente ver, porque na pior das hipóteses, a gente pode ver exatamente naquele pai que a gente acha que não cumpre a função, como não fazer com os meus filhos, né? Então, sempre tem uma lição importante, mas a gente, ainda assim, deve toda a honra e todo o respeito do mundo. Se o meu pai não comunga com o que eu acho, com o que eu acredito que deve ser função do pai, que eu seja um bom filho. Essa deve ser simplesmente a minha resposta. Até porque a gente não sabe o porquê de estar passando por aquilo, de estarmos naquela condição. Não sabemos quem fomos, não sabemos o que fizemos no passado, e é bom também que a gente nem saiba, né? Porque isso é misericórdia divina. Talvez a gente não suportasse saber as barbaridades que fizemos no passado. Né? Em meio a qualquer tipo de embate, a conversa é sempre a melhor opção, né? Retribuir de maneira positiva. Isso não só dentro de casa, mas na nossa vida, né? Reagir sempre de maneira positiva. Uma coisa que chama a atenção nesse capítulo 14 é que ele está entre dois grandes capítulos do Evangelho. O capítulo 13, intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e o capítulo 15, intitulado Fora da caridade não há salvação. Algo bem simbólico, né? Daí a gente pode deduzir que honrar pai e mãe é uma das maiores caridades que devemos buscar na nossa vida. Nós temos o dever de ampará-los nas suas necessidades, de entendê-los melhor, né? E é tão bom quando a gente tem a oportunidade de satisfazer as pequenas vontades dos nossos pais, né? De tomar um café, de fazer um evangelho, de passear, né? De escutar aquela história várias vezes. Porque quando a criança é pequenininha, que ela conta a história não sei quantas vezes, todo mundo acha lindo, né? Ri, acha engraçado. E quando é o idoso, a gente não tem paciência, né? Então, importante a gente escutar sem recriminar, né? E uma coisa que naquele vídeo fala também é que ele diz: se você ainda tem sua mãe, demora um pouquinho mais para sair da mesa. Converse mais, aproveite mais os momentos, né? Durante a encarnação, a gente tem muito sofrimento durante a nossa vida, e as contendas, os desentendimentos são naturais. E em família, aí é que isso acontece mesmo. Mas é natural, e a gente deve lembrar de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O sofrimento é um alerta na nossa vida, né? E lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem a parte bem e mal sofrer. Sofrer sem revolta, sofrer sem indiferença. No finalzinho desse tópico tem dizendo: bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso.
No início desse ano, em janeiro, a gente começou a fazer um evangelho no Garden, que antecedia a data do MIEP. E numa dessas oportunidades caiu o capítulo 14, quando fomos fazer o evangelho, e uma das trabalhadoras relatando a importância de ela ter adentrado a doutrina espírita, as explicações necessárias que ela encontrou para entender a sua relação com o seu pai, que não assumiu, que desde criança abandonou, etc. E ela disse como é esclarecedora a doutrina, como nos faz entender as limitações de todo mundo. Porque todos nós temos limitações e a gente, como disse antes, a gente não sabe o porquê exatamente daquilo. Ela poderia ter crescido de uma maneira super revoltada, sem querer saber do pai, e hoje, depois de muitos anos, ela conseguiu reaver essa situação e tem uma boa relação com o pai. A gente pode muita coisa, mas a gente não pode tudo. E aí, quando a gente lembra desses casos de família complicada, a gente lembra do caso lá que aconteceu na década de 70 em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, quando uma menina, uma moça de 20 anos, analfabeta, cheia de sonhos, de vontade de crescer, de cursar psicologia, de encontrar uma pessoa e construir uma família. Passando fome no interior de Minas Gerais, ela sai e vai para Belo Horizonte para trabalhar de empregada doméstica na casa de um senhor que tinha 3 filhos, o mais novo de 18 anos. E eles mantêm uma relação, e acaba engravidando. Ela acaba engravidando. Então, imagine, na década de 70, a empregada doméstica engravidar do filho do patrão, o escândalo. Imediatamente levaram o rapaz, sumiram com o rapaz, e ela, passando todas as dificuldades, ainda continuou um tempo na casa, não deu mais para continuar, voltou para a sua casa, no interior de Minas Gerais. Insistiu, mesmo com todas as dificuldades, levou à frente a gravidez dela. E hoje nós temos aí Haroldo Dutra Dias nos ensinando, grande conhecedor do Evangelho, juiz de direito, e trazendo excelentes lições sobre a doutrina e sobre Jesus para nós. São essas e outras dificuldades que a gente se depara no dia a dia. Tem o caso de Divaldo também, da mãe de Divaldo, que ele diz. Tem um videozinho no YouTube, 6 minutinhos, que ele fala sobre honrar vosso pai e a vossa mãe. E ele fala da sua mãe, que ele disse: eu aprendi com minha mãe o que era amar. E ele disse que a mãe morreu aos 86 anos nos braços dele, que ela, mãe de 13 filhos, ele foi o último, ela já com 42 anos, na menopausa. E aí o médico disse que ela teria que abortar, porque senão ela iria morrer. E ela disse que para dar a vida, é preciso dar a vida. Então ela disse que iria levar à frente a gravidez independente de qualquer coisa. E eles tiveram uma relação muito forte. Quando foi aos 86 anos, ela morreu nos braços dele, de Divaldo, e desde então ela nunca abandonou. Ele conta que todos os dias de manhã, quando ele acorda, ela aparece. Já orou? O dia vai começar e você não sabe se vê o sol se pôr. Todos os dias, quando ele vai dormir, ele que viaja mais de 250 dias por ano, cansado, já idoso, ela chega e diz: já orou? Você vai dormir e não sabe se vê o amanhecer. Então, faça a sua parte. A gente sempre tem alguma coisa a ver com aquela história, porque a espiritualidade ela é muito sábia. E, acima de tudo isso, a gente precisa lembrar que somos
filhos de um Pai que não desampara nenhum de nós, jamais. Nós que frequentamos a casa espírita, que trabalhamos na casa espírita, não podemos permanecer iguais, né? Precisamos desencarnar melhores do que aqui chegamos. Talvez a gente não ame ainda as pessoas como outras pessoas amam, como a gente acha que as outras pessoas amam, mas que a gente possa amar com tudo que a gente puder. Isso é a gente experimentar o sentimento de gratidão. O Espírito André Luiz diz: lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável, por natureza sublime, por sua natureza sublime. Uma dívida insolvável é aquela dívida que a gente não consegue pagar. O grupo Toque de Luz tem 2 músicas, né? Uma sobre mãe e outra sobre pai, e eu trouxe um trechinho das 2 músicas para recitar para vocês aqui, né? Eu não vou cantar para vocês, porque é melhor que seja assim. E aí a primeira sobre mãe, as 2 são composições de Caio. E a primeira sobre mãe diz assim: muitas vezes os filhos demoram a perceber a falta que faz uma mãe. Não espere isso acontecer. Com carinho, elas procuram sempre nos alertar dos altos e baixos que a vida nos convida a trabalhar. E a dos pais diz o seguinte: existem pais calados, abertos, em guerra e em paz, imaturos amigos, carentes, ausentes demais. Não importa, o destino está em suas mãos. Esta vida é uma construção. Erros e acertos dependem de nós. E aí, para a gente já ir finalizando a nossa conversa, eu trouxe uma mensagem do livro do Espírito Dias da Cruz, psicografado por Andrei Moreira, que é: honra teu pai e a tua mãe. Honra todo dia as fontes sagradas da vida que te geraram e agasalharam no instante primeiro. Pode ser que teus pais não tenham sido aqueles que você achava que deveriam ser, ou tenham se comportado de modo a feri-lo de alguma sorte. Eles também são humanos. No entanto, foi por meio deles que recebeste o vaso sagrado que te abriga o corpo abençoado no qual estagias, em direção à harmonia e à paz, expressando a vida dada por Deus a ti. E isso os torna eternamente dignos. Olha com amor para teus genitores, honrando-os com a tua gratidão, e deixa que a força sagrada de sua grandeza te abasteça. Desiste de toda crítica e julgamento, abrigando em tua alma somente o louvor e o reconhecimento. Não és vítima de nada e nem ninguém. E, se te encontras vivos, deves isto àqueles que foram instrumentos de Deus para ti. Honra-os, pois, fazendo de tua vida um exercício de amor sadio e produtividade para o bem comum, e encontrarás alegria para a tua alma. Então, essa mensagem vem justamente resumir a importância do honrar o vosso pai e a vossa mãe, a importância da gente valorizar a nossa família, o nosso seio familiar, valorizar essa oportunidade de estarmos encarnados, aprendendo a amar em meio às dificuldades do nosso dia a dia, da nossa casa, que é a nossa primeira escola, que é o grande laboratório para a gente se trabalhar melhor, porque é um estágio que estamos passando aqui com essas pessoas. Muitas dessas pessoas reencontraremos, né? E que a gente possa fortalecer esses laços de família, né? É preciso a gente lembrar, que a gente lembre sempre de estar perto, de amar, de respeitar e de honrar os nossos pais todos os dias, de honrar a nossa família. Muito obrigado, muita paz e que Deus nos abençoe.
Muito obrigada a Deus por nos trazer essas reflexões que certamente toca a todos, porque todos nós temos pai e mãe. Afinal de contas, se não os tivéssemos, não estaríamos aqui. Então devemos, de fato, ser muito gratos ao nosso pai e à nossa mãe, porque naquela época, na época do nosso nascimento, decidiram por nos ter, nos dando essa oportunidade de crescimento. Nós, como espíritas, temos um compromisso maior em relação ao nosso melhoramento quando comparado aos nossos irmãos de outras religiões. Porque nós sabemos que a vida continua. Nós sabemos que aqui é uma passagem. Estamos encarnados, mas o dia que desencarnarmos, nós seguiremos a vida. E tudo que aprendermos, todos os conhecimentos que adquirirmos, são nossos tesouros que levaremos para continuarmos no progresso. Então, aproveitemos a nossa escola, que é o nosso lar, para aprendermos ainda mais, para aproveitarmos o convívio com cada pessoa que lá está, porque nós escolhemos o lar que nascemos, como diz Chico Xavier. Então, nós vamos para a última parte da nossa reunião, convidando os médiuns para o passe coletivo. Depois do passe, pedimos que continuem sentados, que serão distribuídas as aguinhas fluidificadas, e em seguida